Olá, muito bom dia. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. A nossa meditação de hoje tem como tema Desfrutando da providência de Deus. O texto em apreço hoje encontra-se em Gênesis capítulo 39, versículos 1 a 5. Gênesis 39, de 1 a 5, que diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Olhando para a vida de José e pensando nesse tema, desfrutando da providência de Deus, eu quero propor aqui que José descansou nessa providência de Deus. E por que ele descansou na providência de Deus? Em primeiro lugar, porque ele cultivava a presença de Deus. José tinha tudo para ser um indivíduo, um sujeito revoltado com a vida. Ele poderia sofrer de complexo de inferioridade, passar por períodos de depressão, mas não encontramos isso aqui na Bíblia. A Bíblia não registra nada disso na postura, na vida de José. Veja quanta situação calamitosa José enfrentou. Ele, de certa forma, era o queridinho do seu pai, mas por conta disso, seus irmãos o invejavam, seus irmãos o perseguiam, seus irmãos tentaram matá-lo. Seus irmãos jogaram ele numa cova e deixaram lá, e depois o venderam como uma mercadoria barata, e José foi revendido lá para o Egito. Chegando lá no Egito, longe de sua família e trazendo no corpo essas marcas emocionais que com certeza causavam-lhe dores. José tinha tudo para se revoltar, para reclamar da vida e reclamar até com Deus. Mas não vemos nada disso na vida de José. Muito pelo contrário, o texto fala que quando ele chegou lá, veja o versículo 2 do capítulo 39. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José chegando lá, vendido como uma mercadoria barata e sendo escravo, ele podia muito bem fazer corpo mole, podia reclamar da vida e podia viver com a cabeça baixa, com a sua autoestima lá para baixo, mas não. Ele procurou desfrutar do melhor que a vida lhe proporcionara, embora nessa situação dificultosa. Já que agora a vida lhe dava a oportunidade de ser escravo, ele procurou ser o melhor escravo. Mas como ele conseguiu isso? Porque ele sabia que a presença de Deus estava com ele. E ele cultivava essa presença de Deus. E por cultivar essa presença de Deus, todas essas feridas da alma não lhe causaram grandes impactos. Todas essas feridas, todas essas dores não fizeram com que ele ficasse paralisado ou ficasse simplesmente gastando as suas energias, reclamando e murmurando. Ele procurou olhar para frente e ver o que poderia fazer com as oportunidades que a vida lhe estava oferecendo. E a oportunidade que ele tinha no momento era ser escravo. E ele procurou ser o melhor escravo. E por conta disso, cultivando a presença de Deus, em vez de gastar o seu tempo murmurando, reclamando,
Em vez disso, procurou fazer o melhor. E por conta disso, a Bíblia diz que Deus era com ele e que ele estava prosperando na casa do seu senhor, Potifar. E Potifar, olhando para José, vendo que ele é um escravo diferenciado e vendo que tudo que ele fazia prosperava, e onde José colocava a mão prosperava, o que Potifar fez? Promoveu José de escravo para mordomo. E olha que coisa interessante, e o texto fala que como mordomo, Deus abençoou não apenas a vida de José, mas abençoou também a vida e a casa de Potifar, como diz aqui o versículo 5. Lá. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Veja, José como escravo, cultivando a presença de Deus, procurando fazer o melhor. E agora a vida lhe oferece outra oportunidade, sobe um patamar. De escravo agora ele é mordomo. Veja que bênção. Tudo isso é porque José cultivava a presença de Deus. E quantas vezes nós enfrentamos problemas e dificuldades e em vez de olhar esses problemas e dificuldades como oportunidades, como aprendizado, ficamos reclamando, ficamos murmurando. E o que é que vai acontecer? Vamos perder as possibilidades, as oportunidades de crescer, de prosperar, de aprender. Mas José não fez isso. José aprendeu, José prosperou, porque ele sabia que ele era servo de Deus. E se ele estava ali, Deus estava no assunto, Deus estava na situação. José sabia que Deus é o Senhor da história e que tudo que acontece tem o aval de Deus. E Deus tinha algo para fazer na vida de José. E veja, não fez só na vida de José, por causa da fidelidade de José, por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Deus abençoou não só a vida dele, mas abençoou a vida daqueles que estavam ao seu redor, a casa do seu Senhor. E é isso que eu quero passar para você, meu amigo. Talvez você esteja enfrentando situações difíceis. E eu acredito que não sejam tão grandes, tão problemáticas quanto a de José. Talvez, eu tenho plena certeza de que você não foi vendido como mercadoria barata, não tentaram te matar, não te jogaram numa cova. Não, você não é escravo de ninguém. Mas quem sabe o seu problema também assumiu dimensões que você não está conseguindo suportar. E eu quero dizer, não desista. Não fique cabisbaixo apenas reclamando e murmurando. Faça como José. Cultive a presença de Deus na sua vida. E procure fazer o melhor com as oportunidades que a vida está lhe oferecendo. Faça o melhor e confie na providência de Deus, porque esse é o tema do nosso devocional, é a providência de Deus. Descanse, desfrute da providência de Deus, mas cultive a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua vida que vai te dar força, que vai te dar suporte para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as provações, as tribulações que sobrevierem na sua vida. E somente cultivando a presença de Deus, você vai conseguir passar por esse vale da sombra da morte. Somente cultivando a presença de Deus, você vai experimentar e descansar a providência de Deus na sua vida e vai ver lá na frente como você cresceu. Vai enxergar a mão de Deus, a misericórdia de Deus te guiando, te controlando, te abençoando, para que você não desistisse e para que você saísse melhor do que entrou. Amanhã, e se Deus nos permitir mais à frente, vamos continuar falando sobre esse texto e você vai ver o desfecho final, vai ver o que Deus fez na vida de José. Mas lembre-se hoje, cultive a presença de Deus na sua vida, assim como José. Em vez
de ficar gastando as suas forças, as suas energias, murmurando, reclamando, gaste as suas forças, as suas energias, procurando fazer o melhor e cultivando a presença de Deus. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu peço mais uma vez em nome de Jesus que o Senhor abençoe os teus servos que estão assistindo esse devocional. Entra com providência na vida deles, assim como tu fizesse com José. Dê a eles força, coragem, para que não desistam. Dê a eles sabedoria para procurar fazer o melhor, em vez de ficar reclamando da vida. Abre os olhos deles para que enxerguem oportunidades e não apenas dificuldades no que a vida está lhe oferecendo. E os abençoa grandemente, Pai. Assim como o Senhor foi com José, seja com eles. Não deixe que eles desistam. Dê a eles força, capacidade para suportar toda e qualquer pressão e lá na frente poder cantar o hino da vitória, poder ser grato a Ti pelo livramento, pela bênção que o Senhor vai conceder. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu conto com você. O meu desejo é que esse canal se torne uma bênção para milhares de pessoas. Mas para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Eu peço que você vá lá, acesse o link do canal do YouTube, vá lá, inscreva-se, dê lá seu like, dê sua curtida. É fundamental que você curta esse devocional. Faça o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se você conseguir 10 pessoas para se inscrever e cada uma delas compartilhar e arrumar mais 10 pessoas, esse canal vai crescer e vai alcançar milhares de pessoas, porque o nosso interesse é fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. E eu conto com você. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.